As idades da pré-história, professora Andréia. Hoje vamos revisar dois assuntos e avançar mais um pouquinho. Já estudamos a contagem do tempo e a evolução humana. Recordam que analisamos a linha do tempo da história ocidental, é essa que vocês podem observar, dividida em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. E o nosso objetivo nesse momento é nos aprofundarmos em pré-história. A pré-história também é dividida em idades, o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Vale lembrar que a divisão das idades é baseada nas características específicas de cada período, em especial nos conhecimentos desenvolvidos pelo ser humano. Nos próximos slides a gente vai se aprofundar em cada uma dessas idades que eu acabei de mencionar. Bom, antes de continuar, eu gostaria de fazer uma observação. As datas que eu vou apresentar, elas variam muito de estudo para estudo e elas também podem variar quando se estuda regiões específicas. Bom, paleolítico ou pedra lascada. Paleolítico quer dizer pedra velha, porque é o período mais antigo da pré-história. Ou pedra lascada, porque faz referência aos objetos mais utilizados pelo homem como ferramenta, né? A pedra lascada. A pedra que servia para cortar couro, cortar carne, para amassar alimentos, então a pedra era muito utilizada. Vou mostrar para vocês alguns objetos que têm muita relação com esse período. Vocês podem observar? Então aqui, ó, estou mostrando para vocês um pedaço de osso. Bom, qual a relação do osso com isso? Então o homem do paleolítico, ele utilizava pedaço de madeira, pedaço de ossos como instrumentos de caça, principalmente de caça. Tenho aqui também para vocês outro instrumento elaborado pelo homem desse período. Então a gente está vendo aqui, ó, o machadinho que se utiliza de pedra e madeira. Então a pedra e a madeira são as principais matérias-primas para que eles desenvolvam suas ferramentas. Então vamos ver mais características desse período? Então nós temos aqui a caça, a pesca e a coleta. Então vale lembrar que eles não são agricultores, eles não sabiam plantar. Eles caçavam, pescavam e coletavam aquilo que a natureza oferecia para eles. Também eram nômades. Ser nômade é uma consequência de não saber plantar, de não controlar sua fonte de alimentação. Então, eles estavam sempre à procura de animais, à procura de peixes, de frutos para coletar. E a gente sabe que conforme a estação do ano, os animais também migram. E o homem precisava migrar em busca desses alimentos. O homem ele não tinha moradia fixa. Então, ser nômade é não ter moradia fixa. Não ficar no mesmo lugar. Porque se os animais migravam e ele precisava se alimentar daqueles animais, ele acompanhava a sua fonte de alimentação. Como eu já falei, os principais instrumentos eram de pedra e madeira, eles também desenvolveram nesse período a flecha, o arpão. O homem desse período ele produziu fogo, tá? Então ele já tinha esse importante conhecimento que protegia ele dos ataques dos animais peçonhentos, principalmente durante a noite, e também podia amaciar os alimentos, eliminar micro-organismos que poderiam causar doenças para eles. E também sua principal habitação eram as cavernas. A caverna era o seu abrigo. Por isso que também o homem do paleolítico é conhecido como o homem das cavernas. Como ele estava sempre migrando, ele não tinha tempo para desenvolver um conhecimento para construir uma habitação. E nem fazia sentido. Por que ele ia ficar dias e dias realizando uma construção que ele ia ter que abandonar porque ia acabar o alimento ali. Ele ia junto com o alimento, ele migrava junto com o alimento. Então, ele utilizava aquilo que a natureza já oferecia como abrigo para ele, inclusive as cavernas. E foi também nas cavernas que ele desenvolveu a arte rupestre, as pinturas. Bem, agora vamos para o Neolítico ou Pedra Polida. Neolítico quer dizer pedra nova ou pedra polida, porque o homem nesse período ele vai
aperfeiçoar os instrumentos feitos de pedra. Ele vai ser usado até como lâmina para facas, ou então para outros instrumentos. Esse período vai de cerca de 10 mil anos antes de Cristo até cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Vamos ver aqui qual é a principal característica desse período. A principal de todas, a top, tem relação com isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Estão vendo? Trigo, né? A agricultura. Não era só trigo que o homem cultivava, sim, mas outros cereais, centeio, cevada, aveia, frutas. Também os alimentos vão variar conforme a região do planeta. Por exemplo, nesse período lá na Ásia, uma planta bem característica é o arroz. Então, conforme a região, aqui na América tem o milho, a mandioca, depende do povo e a região. Mas, sem dúvida, o trigo foi um dos principais alimentos cultivados pelo homem. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, que o homem inicia o desenvolvimento desse conhecimento que é a agricultura. Essa vai ser a grande revolução da pré-história. A grande revolução. O maior problema do homem pré-histórico era a fome. Ele estava sempre à mercê da natureza. Quando ele começa a plantar, ele consegue controlar a sua fonte de alimentação. Aí vocês podem falar, não, professora, mas ninguém controla a chuva, frio, calor. Sim, ninguém controla. Porém, nos melhores anos, ele podia cultivar bastante, colher bastante, armazenar. No outro ano, se não fosse tão bom, esses cereais que eu comentei com vocês, eles duram muito, eles resistem muito. Vocês já viram até mesmo na Bíblia a passagem do José do Egito, né? O tanto de tempo que o faraó conseguiu sustentar aquele povo durante aquele período de miséria, com os estoques que ele tinha. Então, são grãos que, armazenados num lugar sequinho, limpinho, duram muito tempo. Outra característica desse período é a domesticação de animais. Já que ele vai ter que se fixar na terra para plantar, ele não vai sair caçando. Então, ele vai pegar aqueles animais mais fáceis de domesticar e começar a criar. Seja para aproveitar o leite, a pele, a carne, então, o cavalo para aproveitar também como tração, como força, né? Para carga, cabra, galinha, enfim. O que também vai aumentar a oferta de alimentos para ele. Bom, essas duas características que eu falei do período, elas levam a uma terceira, que é o sedentarismo. O homem vai se tornar sedentário. Sedentário é o contrário de nômade. Ele agora não vai mais ficar migrando, ele precisa ficar num lugar para plantar. Tem o período de semear, de carpinar, de colher, de arar a terra. Então ele tem que fixar no lugar. Agora ele vai ter tempo para desenvolver vários conhecimentos. O homem com tempo e com comida, então isso vai favorecer que outros conhecimentos sejam desenvolvidos por ele. Um deles é a construção de habitações, tá? São casas de madeira, são casas cobertas de palha, são casas de pedra, são palafitas, que são, como na imagem, a casa mostra uma casa sobre troncos de madeira, geralmente são feitas na margem dos rios, porque a água sobe em algumas épocas do ano. E também vão surgir aldeias, comendo mais, tendo uma casa mais segura dos ataques dos animais. Ele vai viver mais, então vai aumentar a população humana. Então o homem vai também começar a criar aldeias. É desse período também a tecelagem. Então, o que é a tecelagem? Então, vou mostrar aqui para vocês, né? O que é isso? Tecidos. O homem começa a produzir tecidos. As suas roupas não são apenas de peles de animais. Ele vai usar principalmente linho, algodão, então tudo também depende da região do planeta. Outra característica é estão vendo aqui? A cerâmica, né? Produção de objetos de barro, panelas, vasilhas, recipientes para guardar líquidos e sólidos. Muito importante para conservar os alimentos também. E a cestaria, cestos, né? Objetos
também para armazenar alimentos feitos de palha trançada, enfim, e outras matérias-primas também. Bom, e por fim nós temos a idade dos metais. Essa idade, que vai de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo a 3.500 antes de Cristo, ela faz uma fusão com a Idade Antiga, porque se vocês olharem na linha do tempo, ela invade a Idade Antiga, tá? Bom, a principal está no nome, né? Então a gente pode observar aqui, ó, que é o início da metalurgia. O homem ele vai começar a trabalhar os metais, produzir instrumentos de metal. O primeiro metal foi o cobre, depois o homem aprende a lidar com estanho e por fim da mistura desses dois o bronze. Então foram os primeiros metais usados pelo homem. Bom, o que ele fazia? Instrumentos, tá? Imagina uma enxada, foice. Até o Neolítico, a lâmina era de pedra polida, então não era tão eficiente. Imagina como vai aumentar a eficiência, o corte desses instrumentos, tá? Não só instrumentos, né? O homem também, olha o que ele fazia. O homem pré-histórico já fazia adornos, né? De metais. A gente encontra muito isso em sítios arqueológicos, mas também as armas, né? As armas de metal. Imagina o poder de corte dessa lâmina em relação a uma arma feita com lâmina de pedra, uma lança, né? Uma ponta de flecha. Então, com certeza, essas armas de metal muito mais eficientes. Nesse período também vão surgir tribos, cidades e estados. Lembrando, estado com letra maiúscula, país, tá? Uma civilização. A população vai crescer muito, né? Com aquelas melhorias que a gente já falou lá no Neolítico. Então, esse surgimento, ele tem relação com isso, né? Você tem uma tribo, aumenta a população, você divide essa tribo, ela começa a criar sua identidade cultural própria, língua, religião, né? E essas cidades vão crescer virando o que a gente chama de estado, país. Também vai ser desse período. Vocês estão ouvindo o cachorro latir? Ele parou. Isso daí eu combinei com o cachorro, tá? É para vocês lembrarem que também tinha cachorro na pré-história. O cachorro da vizinha está combinado comigo, então vamos continuar. As primeiras guerras, elas também são da Idade dos Metais. Qual a causa das primeiras guerras da história, né? A gente tem aí há 13.500 anos atrás, o registro das primeiras guerras entre povos diferentes, de cidades diferentes ou de países diferentes. A causa está esse crescimento populacional, a disputa por terras. A terra era fundamental para a sobrevivência de um povo, para a agricultura, para a criação de animais. Então, e principalmente essa terra não podia ser no deserto, ela tinha que ser próxima a um rio. Sem rio você não desenvolve a agricultura, sem fonte de água você não desenvolve a agricultura. Então, as primeiras guerras foram disputas por posse de terra para ampliar territórios para poder alimentar essa população. Bem, vamos aqui para a próxima característica. E também vão surgir as primeiras civilizações, nessa transitoriedade entre Idade Antiga e Idade dos Metais. O que é uma civilização, né? Para ser uma civilização, o povo ele tem que ter um território, a sua cultura, a sua língua, a sua forma de governo, seu exército, mas principalmente, para ser uma civilização, você tem que ter leis, você tem que ter regras, tá? Porque ela reúne muita gente no mesmo lugar. Sem regras, imagina o que seria. Todo lugar que tem normas de conduta, regras sociais, forma uma civilização. Por isso que é comum a gente falar assim, se referir a uma pessoa que quebrou um patrimônio público ou privado de você não é civilizado. Ou seja, há uma regra na nossa sociedade que diz que você não pode sair quebrando um bem público ou particular. E quem faz isso não respeita uma regra. E é a regra que caracteriza a civilização. Se você não a segue, você não é civilizado.
Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida na hora da realização da atividade, vocês me mandem, tá? Que aí eu vou respondendo. Todos os dias de manhã tô lá e no horário da nossa aula. E boa sorte!